Livro do Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler os versos 1 e 2. Os irmãos me acompanharão nas suas. Êxodo 20, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Então, falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. No momento que nós nos aproximamos para ouvir a tua doce voz, pela tua palavra pregada, suplicamos o teu auxílio para que aconteça, auxílio do teu Espírito, falando aos nossos corações, instruindo-nos, aconselhando-nos, advertindo-nos, encorajando-nos, fortificando-nos. Fala então, ó Deus, a cada um de nós, a fim de que cresçamos como teu povo, num relacionamento de amor com o Senhor. Também, ó Pai, dê-me tua graça para que as minhas fraquezas e pecados não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Não somente dê-nos tua bênção, falando-nos tua parte pela tua palavra lida e pregada. É a nossa súplica com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos devem lembrar que essa é a segunda parte do nosso sermão, que iniciei no domingo passado, e nós estamos tratando sobre o prefácio dos mandamentos, né? O prefácio dos mandamentos, ele é extremamente importante até para que nós possamos entender melhor a lei do Senhor e colocá-la em prática na nossa vida. Então, o prefácio, ele realça a santidade de Deus que estava falando ao seu povo, estava se apresentando ao seu povo naquele momento. Os irmãos devem lembrar que o povo que está ouvindo o Senhor passou 400 anos no Egito. Eles estavam, durante todos esses anos, rodeados, mergulhados na mais profunda idolatria. Eles não conheciam o Deus que os havia salvado. É verdade que Moisés e alguns outros tinham de fato conhecimento da promessa da salvação, mas eles ainda não conheciam de fato quem era o seu Salvador. E por isso então é que o Senhor fará a apresentação de si mesmo, se apresentará ao seu povo, revelando quem ele é, qual era o seu caráter, o modo de viver com ele, porque o Senhor estava agora ensinando aqueles homens e mulheres libertos da escravidão a viver com ele numa vida de santidade. Como eu disse, somente 3 momentos específicos em toda a história da revelação, Deus falou diretamente ao seu povo, sem usar meios para isso. A primeira vez foi quando o Senhor falou diretamente a Adão e Eva, no Jardim do Éden. De fato, a voz do Senhor fora ouvida por Adão, por Eva, lá no jardim, quando o Senhor os colocou na sua igreja, no seu jardim-templo, e lhes deu então o mandamento da vida, palavra da santidade. Depois disso, somente agora que o Senhor fala de novo ao seu povo de forma direta, sem instrumentos. Depois da queda, o Senhor passou a falar com o seu povo, mas usando meios, anjos, visões, sonhos. Mas agora não. Agora o Senhor está falando diretamente. O povo podia ouvir a voz do Senhor diretamente, sem instrumentos. E o Senhor, então, se apresenta ao seu povo. Vimos, então, que o Senhor, quando se apresentou ao seu povo, ele repetiu algumas coisas que já foram ditas anteriormente. Nós vimos domingo passado
no verso de número 1, quando o Senhor disse, estas são as minhas palavras, né? Moisés escreveu, então falou Deus estas palavras. Então nós vimos que, de fato, o princípio do relacionamento com Deus é estabelecido como? Primeiro Deus fala, depois o seu povo faz. Primeiro vem a lei, depois vem a obediência. Primeiro vem o mandamento, depois vem a ordem ou a prática da vida. Primeiro vem os estatutos, depois nós temos o padrão para executar esses estatutos, que é o padrão de vida. Então o Senhor está ensinando ao seu povo como é que de fato eles devem se relacionar com Ele. Entre os pagãos, isso não pode acontecer. Os deuses falsos não falam ao seu povo, eles não estabelecem sua lei ao seu povo. Os homens nas religiões pagãs estão à mercê dos, entre aspas, os que falam em nome de Deus, a todo momento estabelecendo normas, princípios, padrões, regras de vida. Porém, não é assim com o Senhor. A palavra do Senhor é dada de forma única e imutável. E o povo, então, agora é ensinado a viver essa palavra no seu relacionamento diário com o Senhor. Vimos isso, que esse princípio da lei que dirige a prática é aplicado ao culto como princípio regulador do culto. É aplicado também à vida, e por isso que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, ou nossa única regra de vida e de fé. Vimos que esse é o mesmo princípio aplicado, por exemplo, aos momentos de sofrimento. As palavras do Senhor é quem nos consola e não uma boa intenção de alguém. Vimos que Deus estava exatamente ensinando aqueles homens e mulheres que eram agora libertos, ex-escravos, a viver como livres. E essa liberdade, ela é caracterizada por uma vida com o Senhor e não uma liberdade que é no sentido de fazer aquilo que se bem entende. Então nós vimos que estas são as palavras do Senhor, aquilo que ordena, que orienta e que determina a nossa norma de vida. Em segundo lugar, dando continuidade então ao sermão, e é o que eu quero tratar hoje, no verso de número 2, o Senhor disse, eu sou o Senhor teu Deus. Notem que na sua Bíblia, no verso de número 2, a palavra Senhor está em maiúsculo, toda em maiúsculo, caixa alta. Então, isso vai acontecer todas as vezes que o nome de Deus for pronunciado ou escrito no texto original. Então, esse aqui é o tetragrama, não é? É o nome de Deus, o eu sou. E essa é, de todo esse momento que o Senhor Deus tira o povo de Israel do Egito, essa é uma das poucas vezes que o Senhor repete o seu nome, porque é o nome pactual, é o nome que marca uma relação singular e especial de Deus com o seu povo. É o nome que revela que Ele é, de fato, o único onisciente, que existe por si só, que é Senhor de senhores. Ele, de fato, então, é esse Deus. E o Senhor Deus disse assim, eu sou o Senhor teu Deus. Então, percebam que Deus está se apresentando ao seu povo como um grande herói que se apresenta à sua nação, ou como um noivo que se apresenta à sua noiva. Ele está, de fato, se apresentando. Então, ele apresenta a sua qualidade, ele diz, eu sou aquele que existe por si só, eu sou aquele que tem a fonte do poder e da vida, mas eu não estou longe de vocês, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, o Senhor apresenta suas características, suas qualidades, e logo em seguida ele diz, eu tenho uma relação especial e peculiar com vocês. Vocês são o meu povo. Então há uma relação especial e o Senhor deixa claro isso para o povo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu marido, não é? O teu único Deus. Note que o Deus Todo-Poderoso, que revela agora a sua glória, usando instrumentos que não podem revelar a sua glória perfeitamente, mas que causam admiração e pavor aos corações humanos, como os relâmpagos, os trovões, a nuvem escura, o monte que tremia, o fogo que existia em cima do monte sem ter nada queimando. Então agora todas estas coisas descrevem a glória desse Deus, o poder desse Deus.
Mas a coisa mais importante que o povo tinha que guardar em seus corações não era a visão do monte tremendo, nem dos relâmpagos, nem da nuvem. Não. A coisa mais importante que eles tinham que guardar era exatamente essa afirmação: eu sou o Senhor, Senhor Deus, eu sou o teu Deus. Então, observem que o Senhor está reclamando para si uma singularidade, relacionamento com o povo de Israel. Ele está dizendo: não há outro seja igual a mim, pelo qual vocês de fato devam adorar. Eu sou o Senhor teu Deus. Em segundo lugar, falando ao povo, após descrever quem ele era e falando de sua singularidade, quando o Senhor disse eu sou o teu Deus, ele usa o pronome na segunda pessoa do singular para descrever a sua relação particular, individual com cada pessoa. Então veja que ele está dizendo: eu tenho o povo como meu povo, mas é genérico. Mas eu tenho cada um que pertence ao povo como sendo meu próprio povo, ou pessoas com quem eu tenha uma relação particular. Então isso é descrito ao povo. Deus está dizendo: eu não salvei genericamente vocês, eu salvei particularmente cada um de vocês. E a junção de todos formam o meu povo. Mas eu salvei particularmente cada um. É por isso que nós não cremos numa salvação genérica operada na cruz. Cristo não morreu sem saber quem eram os seus salvos. Quando o Senhor deu sua vida no Calvário, Ele conhecia cada um daqueles que pertenciam. Não há uma salvação aleatória ou genérica, como alguns querem descrever, tentando anular a doutrina da eleição. Não. Há uma salvação particular e específica. Cristo não morreu às cegas, sabendo que alguém iria crer nele. Não, ele morreu consciente de que aquela pessoa, daqueles dias e dos tempos futuros como nós, éramos seus salvos, seus escolhidos. Então, o Senhor deixa claro que tem uma relação particular com cada um dos integrantes do povo de Israel. Então, ele diz: eu sou o Deus desse povo e eu sou o Deus o teu Deus de forma específica. Isso, então, faz com que o povo compreenda que o Senhor, de fato, era singular, e de fato ele tinha um relacionamento verdadeiro com cada um deles, e portanto tudo aquilo que deles deveriam guardar de toda a história da redenção até aquele momento, poderia ser resumido ou incorporado exatamente nessa oração: nessa frase, eu sou o Senhor teu Deus. Esse era de fato o maior e o principal mandamento que eles haviam de guardar em seus corações. A partir desse mandamento ou dessa verdade, toda a lei que será dada é que vai ensinar o povo a viver com Deus, a amar a Deus, e vai ensinar ao povo acerca do amor de Deus para com eles. Então eu quero rapidamente, não vou expor os mandamentos, ficarão para os próximos domingos, mas eu vou mostrar um pouco do caráter de Deus nos mandamentos, vinculado a esta frase: eu sou o Senhor teu Deus, aquele que tem um relacionamento particular com cada um de vocês. No primeiro mandamento, quando o Senhor disse: não terás outros deuses diante de mim, então note que o Senhor está dizendo: eu sou um Deus ciumento. A palavra zeloso no Antigo Testamento também significa ciúmes. Então Deus disse: eu sou um Deus ciumento. Eu sou um Deus ciumento, Deus zeloso. Deus está dizendo ao seu povo que não compartilha a sua glória com qualquer outro Deus, porque não há outro a não ser Ele. Por isso Ele disse: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. Deus não compartilha sua glória com nenhum outro. E é exatamente por esta razão que o Senhor estabelece a sua singularidade no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim.
Porque todos os outros deuses são ídolos, são impostores, são falsos. Eles são nada mais do que a invenção de homens. Somente invenção de homens. Somente o Senhor tem poder para dizer, né? Eu sou o Senhor e não há outro Deus, como Isaías 45, 18. Observem, irmãos, que no primeiro mandamento, quando o Senhor fala da singularidade, esse é o mandamento que gerencia todos os outros, porque ele está vinculado a essa oração, a essa frase, eu sou o Senhor teu Deus. Isso significa dizer que, em linhas gerais, todos os nossos pecados, primeiramente, quebram este mandamento. Todos os nossos pecados, em linhas gerais, transgridem o primeiro mandamento. Porque, em linhas gerais, todo mandamento, todo pecado, nada mais é do que um ídolo criado e atendido no nosso coração. Ídolos nem sempre serão feitos, né, de gesso, pedra, madeira, bronze. Eles também são criados mentalmente, espiritualmente, nos corações. No segundo mandamento, o Senhor disse, não farás imagem de escultura. Então o Senhor revela e comunica à sua igreja, que é a sua esposa, como ela deve servi-lo, como ela deve adorá-lo. Deus não quer ser adorado por meio de imagens. Notem que muitas vezes, e isso é muito comum nos recém-casados, por exemplo, que um cônjuge quer agradar o outro, mas ele não sabe como, então ele age segundo o que ele acha que lhe agrada. Então ele acha assim, essa água me agrada, vai agradá-lo também. Então isso é muito comum também na igreja, na vida religiosa. Pessoas recém-saídas da escravidão acham que podem agora agradar Deus segundo suas próprias intenções ou imaginações. E o Senhor está dizendo, não, eu não quero ser adorado, eu não quero ser louvado, eu não quero ser agradado por meio de imagens. Eu não quero. Eu quero ser adorado segundo aquilo que eu mesmo já determinei. Portanto, o princípio regulador do culto que nós tanto falamos, ele na verdade nos obriga a fazer somente o que Deus quer. E veja que isso no casamento, por exemplo, é difícil. Quando um cônjuge quer agradar ao outro, mas quer fazer segundo as suas intenções, e o outro diz, não, eu não gosto disso. O que eu gosto é disso. As pessoas muitas vezes têm dificuldades de entender e de absorver estas coisas. E por isso, muitas vezes, criam-se discussões que não têm sentido ou que, de fato, não têm nenhum valor. No culto é a mesma coisa. O Senhor Deus está dizendo, eu não quero ser adorado segundo a sua imaginação. Eu quero ser adorado segundo a minha imaginação, segundo o que eu já determinei. Então, o Senhor está advertindo a sua noiva, que é a igreja, acerca do perigo do egoísmo na adoração. Muitos crentes são egoístas na adoração, porque eles acham que seria melhor assim, então eles fazem. Só que, na verdade, todo egoísmo é acompanhado de falsidades. E toda falsidade precisa de uma desculpa para se justificar. E toda desculpa, em boas palavras, são mentiras. Percebe o trio do mal? O egoísmo, falsidade, desculpas para justificar aquilo que alguém quer e quer que o outro queira também. Então, Deus está advertindo a igreja acerca disso. E por isso ele disse, não faça imagem de escultura, não adore estas coisas. Eu não quero ser servido assim. Eu não quero que você caia no mesmo erro da escravidão do qual vocês estavam agora há pouco, não é? Do egoísmo, do pecado do egoísmo na adoração. Eu também não quero que vocês cedam às inclinações carnais e então produzam falsidades, mentiras e assim por diante. Eu não quero estas coisas. Ao mesmo tempo que Deus adverte sobre estas coisas, Ele também adverte acerca da falsificação que o mal produz. Satanás e seus agentes são pessoas especialistas em produzir falsidade.
E se a igreja não estiver completamente restrita ao princípio regulador do culto, ela insere uma falsidade, achando que isso é bom e que agrada ao Senhor. Na verdade, não é? Na verdade, não. Uma outra coisa que Deus também adverte à igreja acerca da adoração que lhe deve ser prestada é que existe continuamente o perigo da ignorância. Então, muitas vezes se faz algo para Deus, achando que é bom por ignorância, quando na verdade, conhecendo um pouco mais da Escritura, percebe-se que aquilo é detestável aos seus olhos. Em linhas gerais, o que Deus está dizendo é: eu não quero ser adorado semelhante aos ídolos. Os ídolos são adorados assim. Egoísmo, falsificação, mentira. Os ídolos são servidos segundo os seus adoradores. Eu não quero ser adorado assim, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, ou seja, eu sou singular. Veja se não é assim muitas vezes na nossa vida. No início do nosso casamento, como é que muitas vezes as mulheres querem agradar seus maridos? Copiando o que suas mães faziam com seus pais. Mas as mães não casaram, né, com o rapaz. Como é que muitos homens tratam suas esposas como seus pais tratavam suas mães, mas são completamente diferentes. Por que isso acontece? Porque você sai de um ambiente que moldou a sua visão e entra em outro, que requer agora novos padrões. É exatamente isso que Deus está dizendo. Ele está tirando aquela mulher, no caso Israel, que estava num relacionamento promíscuo de escravidão e de imundícia, está trazendo agora para um relacionamento verdadeiro de amor e está lhe dizendo: não é para agir como agia lá atrás. Então, me adore como eu prescrevi. O terceiro mandamento, Deus então trata da honra do seu nome, não é? Deus é conhecido pelo seu nome, sua santidade é revelada pelo seu nome. Então Deus está dizendo: olha, você precisa ter zelo pelo meu nome. Você precisa ter zelo pelo meu nome. É assim que você me honra. Tenha zelo pelo meu nome. E veja como isso é verdade no nosso dia a dia. No próprio casamento, por exemplo, o que mais os homens, por exemplo, requerem de suas esposas é o respeito. É a honra, o zelo pelo nome. Assim Deus está também ensinando a Israel, a sua esposa, a honrá-lo, a respeitar o seu nome. No quarto mandamento, o Senhor diz: eu sou soberano sobre os eventos da vida. E ele tem um dia inteiro só para ele e para o seu povo. Deus está dizendo: os eventos da vida são meus, estão debaixo dos meus cuidados. Por isso que eu separei um dia inteiro para estar com você. Veja se não é assim. Quando é que um momento é romântico no nosso casamento? É quando nós estamos na feira, no supermercado? Não. É quando você, controlando os eventos da vida, separa um momento para o casal. Uma coisa incrível. É a mesma coisa que Deus fez. Ele está ensinando o seu povo a viver com ele. Israel era a sua noiva, a sua esposa amada. Então ele está dizendo: eu controlo os eventos da vida diária e por isso eu determinei que um dia seja só meu e seu. Deus é romântico também no seu relacionamento com a sua igreja. E por isso que Cristo chama a igreja de noiva, sua noiva que está sendo vestida, preparada para o matrimônio. No quinto mandamento, o Senhor fala sobre os relacionamentos. Ele é Senhor sobre os relacionamentos. E ele então diz no quinto mandamento que ele ama a autoridade. Por isso que ele diz: honra pai e mãe. Ele ama a autoridade. Ele ama a sua autoridade. A autoridade de Deus é a base para todo relacionamento. A autoridade de Deus é a base deste mandamento, do quinto mandamento. Deus ama a autoridade. Uma esposa pode ser extremamente amorosa, pode ser extremamente carinhosa, mas ela pode ser uma pessoa extremamente desrespeitosa. Ela pode ignorar o princípio da autoridade, ela pode falhar neste caso. E o Senhor então está dizendo: olha, nada adianta ter muito amor e não ter apreço pela autoridade. Então o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor nos relacionamentos. A minha autoridade é a base dos relacionamentos. Então ele ama a autoridade, ele está ensinando isso.
a Israel. Eu não sei se os irmãos lembram, talvez não, mas no início do livro de Gênesis, o que é que acontecia da parte de Faraó com os filhos nascidos do povo de Israel? Ele queria matá-los. Por quê? Porque ele reclamava para si a autoridade sobre estas crianças. E por que a Bíblia descreve que as parteiras tomaram o partido de Deus? É porque o texto não diz que foram os pais que tomaram o partido. Não foram as mães que tomaram o partido, mas foram as parteiras. Está entendendo como é que funciona? O Senhor está estabelecendo a norma para os relacionamentos. Ele está dizendo aos pais, vocês precisam colocar em prática a autoridade que eu lhes dei, e está dizendo aos filhos, vocês precisam amar os vossos pais, porque estes são instrumentos do meu cuidado na vida de vocês. No sexto mandamento, o Senhor Deus está dizendo, eu sou o doador da vida. Ele está revelando o seu caráter sobre agora aquilo que nenhum de nós sequer pode ter controle, que é a vida. Ele está dizendo, eu sou o doador da vida. Sou eu o soberano do começo e do fim da vida. Sou eu que dou a vida, então eu estabeleço o começo da vida de alguém. E sou eu aquele que recolho alguém, então sou eu aquele que dá o fim daquela vida. Por isso a ordem é, não se intrometa, não mate alguém, não se coloque como sendo um instrumento para dar fim à vida de alguém, porque eu sou o Senhor do começo e do fim da vida. E olha como isso é consolador. Geralmente, quando nós adoecemos, a primeira coisa que imaginamos é que vamos morrer por causa da doença. Mas, na verdade, nós deveríamos entender que as doenças são meios para Deus executar o seu controle sobre o fim da nossa vida. Então, o nosso temor não deveria ser para com as doenças, mas deveria ser para com o Senhor. Nós deveríamos olhar para o Senhor, tanto na hora que uma mãe dá à luz, como na hora que alguém adoece ou morre. Somente Ele é Senhor sobre a vida. No sétimo mandamento, que é não adulterarás, o Senhor Deus mostra a sua pureza e a sua santidade. E Ele ordena essa pureza e essa santidade na sua aliança entre Ele e a igreja e entre agora os relacionamentos de homem e mulher. O Senhor está dizendo que Ele criou uma aliança semelhante à que Ele tem com o seu povo. Casamento. E que neste casamento o homem e mulher têm que agir consoante a Ele, conforme Ele, com pureza e com santidade. Então Ele revela a sua pureza na aliança que Ele criou, não é? Entre homem e mulher, e Ele diz que é exatamente assim que Ele age no seu relacionamento com o seu povo. No oitavo mandamento, quando ele fala para não roubar, o Senhor está dizendo, olha, eu sou o Criador e eu sou o provedor de todas as coisas. Fui eu quem criei a propriedade e eu sou aquele que dou a propriedade. Eu sou o Criador e sou também o provedor. Então, no oitavo mandamento, Deus exige que nós o reconheçamos como sendo o detentor de tudo. Tudo pertence a Deus. E é interessante porque quando nós não olhamos para Deus como o detentor de tudo, nós caímos no pecado da avareza, da idolatria ao dinheiro. E aí colocamos nossa confiança em coisas que o ladrão rouba e que a traça corrói. Então o Senhor está ensinando ao povo de Israel, dizendo, tudo me pertence. Tudo me pertence. E, portanto, Ele, Deus, Ele é quem tem o direito de tomar e de dar, não nós. Por isso a ordem, não roube. Ou seja, não tome de outro o que eu dei. Ele, Deus, é quem tem o direito de dar a um e não a outro. Ele, Deus, é quem tem o direito de tomar de um e dar a outro, e assim sucessivamente. Então a ordem, não roube. Porque Ele é o detentor e Ele dá a quem Ele quer, como também não dá a quem Ele quer. No nono mandamento, Deus diz o seguinte, fale a verdade, que é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então Deus está dizendo, fale a verdade, porque Deus é verdadeiro. Fale a verdade, porque Deus é verdadeiro. A verdade vem de Deus, a verdade está em Deus e Ele é verdadeiro, então fale a verdade.
É por isso que quando a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, não é porque o diabo é aquele que deu à luz a mentira, mas é porque o diabo é a mentira. Ele mesmo é uma mentira, porque ele se colocou como sendo alguém que pleiteia ser igual a Deus. Então ele mesmo já é a mentira. E tudo que emana dele é natural ao seu caráter. Então o Senhor disse: fale a verdade vem de mim, a verdade está em mim, eu sou o único Deus verdadeiro. Por isso ele disse: eu sou o Senhor, o teu Deus. Crentes nós precisamos dar mais atenção, à verdade. O pecado da fofoca, da mentira, muitas vezes não é tão corrigido nem levado a sério entre nós, mas deveria ser, porque isso é frontalmente a quebra de um mandamento. As crianças mentem com muita naturalidade. Elas precisam aprender a temer o Senhor. O Senhor está anotando as mentiras de cada um deles. E essa anotação só será desfeita pelo sangue de Cristo aplicado ao pecador. Então, crianças, toda vida que vocês disserem uma mentira, Deus está do lado ouvindo, porque Ele é onisciente e onipresente. E por fim, no 10º mandamento, que é: não cobiçarás, o Senhor então disse ao seu povo: seja contente. Contente-se com o que eu lhe dei. Contente-se com o que eu lhe dei. A cobiça nada mais é do que o desejo de possuir o que Deus não nos deu. Essa é uma boa definição de cobiça. Nada mais é do que o desejo de possuir o que Deus não nos deu. E o 10º mandamento está exatamente ligado ao 8º: não roubarás. Por quê? Porque no 8º mandamento, que me exige reconhecer Deus como sendo o dono de todas as coisas e aquele que tem o poder de dar a um e de não dar a outro, no 10º mandamento eu reconheço Deus como sendo aquele que tem o poder de dar, no 8º, perdão, e no 10º mandamento eu o reconheço como sendo Deus providente. E esse reconhecimento de Deus como Deus providente, ele de fato é contentamento. Contentamento não é ter aquilo que se precisa, nem muito menos ter aquilo que se sobra. Contentamento é, não importa o que você tenha, é uma ação de fé, é o exercício da fé, é o crer que Deus me deu aquilo que de fato era para mim. Ou seja, na providência divina, Ele me deu aquilo. Eu sou grato por isso. Tá? Então, o 10º mandamento, ele faz uma ligação com o 8º mandamento, não é? Então, sejamos contentes com o que Deus nos deu. É muito interessante porque quando você olha os vícios, por exemplo, todos os vícios estão fundamentados. Todo pecado quebra os 10 mandamentos. Alguns quebram os 10 e aí tem expressão mais direta em um deles, como no caso o roubo, o assassinato, o adultério e etc. Mas olhando, por exemplo, vícios, todos os vícios eles quebram exatamente os 3 primeiros mandamentos e o 10º mandamento. Porque todo vício, primeiramente, tem um ídolo, que tem um modo de adorar e que tem uma honra que é dada a um Deus que é falso. E tudo isso é fundamentado num desejo, que é a cobiça. Esse desejo pode ser tanto por prazer imediato, como por alívio. Pessoas entram nos vícios para fugir dos seus mundos atribulados, ou seja, é o desejo de um céu paralelo, porque não é o céu bíblico, e assim sucessivamente. Então, é importante nós entendermos que o contentamento é uma obra do Espírito. Tá? É uma obra do Espírito. É de fato descansarmos na providência divina. É de fato, é um estado da alma. Contentamento é um estado de alma, é uma gratidão, é uma alegria, mesmo com o pouco que Ele nos deu, porque isso vem do Senhor e Ele tem direito de dar muito ou pouco a quem Ele quer, e assim Ele faz. Então, quando você aplica todos esses mandamentos à sua vida, ou quando aplicamos à nossa vida, nós percebemos que o Senhor Jesus sumarizou os mandamentos desta forma. Mateus 22, 37 e 38, Jesus disse: o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Você primeiramente tem o Senhor se apresentando, dizendo o seguinte: estas são as minhas palavras, não é de homem. Então o princípio é lei, obediência, nunca o contrário. Lei, obediência. Em segundo lugar, ele diz: eu sou assim
e vocês viverão comigo desta forma. E em terceiro lugar, ele vai dar a razão por que disso. Ele vai dizer, por que eu não sou como os deuses pagãos que exigem também adoração? Porque eles vos escravizavam, mas eu vos liberto. Então o Senhor diz, eu vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está falando sobre a obra da redenção, a obra da liberdade. Percebam, irmãos, que o Senhor está estabelecendo um padrão de comunicação e de relacionamento com o seu povo. Deus está dizendo o seguinte, eu tenho uma relação pessoal e particular com cada integrante deste povo, porque eu sou o seu único Deus e o Deus que vos salvou. Mas ao mesmo tempo, quando ele diz que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ele continua falando no singular, na segunda pessoa do singular, falando de forma objetiva, como se estivesse falando a uma única pessoa. Então ele está dizendo, eu sou o teu resgatador. Eu sou o teu salvador, eu sou aquele que te redime. Eu sou o único redentor. É isso que o Senhor está dizendo. Agora, quando você ouve Deus dizer, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, eu sou o teu único Senhor, você agora começa a entender o lugar da obediência na fé. É muito comum nos nossos dias as pessoas fazerem confusão sobre fé e evangelho, lei e evangelho. E é por isso que muitos crentes dizem, estamos na era da graça, então você pode ver de qualquer forma. Não, senhor. O princípio bíblico não é este. O princípio que Deus está estabelecendo para o seu povo é evangelho, depois lei. Eu vos salvo, depois eu digo quem eu sou para você. Eu vos tiro do Egito, depois eu digo a norma da vida. É por isso que é mentira a ideia de que no Antigo Testamento havia salvação pela lei. Isso nunca foi anunciado na Escritura. Os inimigos da cruz dizem isso porque eles são pessoas idólatras de suas próprias vontades. O princípio é evangelho, depois lei, salvação, santidade. Este é o princípio, salva, santifica, nunca o contrário. O princípio estabelecido pela Escritura é exatamente assim, o trabalho para salvar, o trabalho para santificar. A lei, ela não está divorciada do Evangelho. A lei é a segunda parte do Evangelho. É como uma moeda que tem dois lados. De um lado o Evangelho, do outro a lei. O Evangelho e a lei trabalham juntos na salvação. O Evangelho é a obra de retirar da escravidão e a lei é a obra de santificar o que é livre. Se você divide a sua vida entre lei e Evangelho, você não está vivendo com o Senhor. Você pode estar vivendo com o Deus que a Bíblia anuncia no sentido meramente hipotético. Mas verdadeiro não. Lei e evangelho trabalham juntos na salvação do pecador. O evangelho e a lei não podem ser divididos, dissociados, divorciados. E o princípio é, primeiro Deus salva, depois ele santifica. Desta forma, a lei é dada logo após o anúncio da salvação. Por isso que Deus disse, eu vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. Primeiro vem a salvação, depois vem a lei. Para santificar, para dar o padrão da vida, a norma da vida. A conduta que deve ser seguida por aqueles que agora foram libertos do pecado. Desta forma, os 10 mandamentos e toda a lei moral do Senhor não pode ser reduzida sob a ideia de que Deus está falando aos seus súditos. Então são leis dadas pelo rei aos seus súditos, meramente. Isso não é verdade. É verdade que ele é rei e que nós somos os seus súditos, mas a lei não é dada neste quesito apenas, como se fosse um conjunto de norma, de ética. Isso não é verdade. Isso é separar a lei do Evangelho. A lei está fundamentada no amor e na graça da salvação.
A lei foi dada ao povo que antes era escravo e agora é livre para gozar de um precioso relacionamento que eles têm com Deus. A lei está intimamente ligada ao Evangelho. Assim como os músculos e os tendões estão ligados, dando sustentação ao esqueleto humano, assim é a lei e o Evangelho. Na hora que você separa um do outro, você tem agora um membro do corpo que está decaído, sofrendo, está inutilizado. Não se pode separar a lei do Evangelho ou o Evangelho da lei. Mas o princípio é, primeiro Deus salva, depois Ele dá a lei para santificar o seu povo. Em Deuteronômio capítulo 6, Moisés está tratando agora com a segunda geração, com aqueles que estavam prestes a entrar na terra prometida. Então, ele fala ao seu povo, dizendo o seguinte, Deuteronômio 6, a partir do verso 20, ele diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Ele não disse, não, Deus mandou fazer isso. Foram leis que Deus nos deu para viver com Ele, para sermos salvos. Não, o que é que ele diz? Você vai dizer ao povo, nós éramos escravos e fomos salvos. E fomos salvos. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nosso Deus, o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Então essa foi a ordem que Deus disse, quando vossos filhos os perguntarem, vocês vão responder desta forma, Evangelho, depois lei. Salva relacionamento, nunca o contrário, nunca o contrário. A união do Evangelho com a lei, ela foi apresentada pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo Paulo. E é interessante como o Espírito Santo guiou tanto um quanto o outro para falar dessa união em momentos diferentes e aplicando a ocasiões que de fato abrangem os 10 mandamentos, que são as duas, que o Senhor Jesus tratou, amar a Deus e amar o próximo. Na carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso de número 16, o apóstolo Pedro disse assim, 1 Pedro 2,16, Pedro disse, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai-o. Pedro está dizendo, como livres que sois, não sejam maliciosos, entretanto, sejam servos do Senhor, ou seja, amem o Senhor acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo, advertindo os Gálatas, no capítulo de número 5, os versos 13 e 14, Paulo disse assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, note, ele está sempre falando de liberdade, escravos que foram libertos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mediante servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo está advertindo os Gálatas no seu relacionamento uns com os outros, e Pedro está advertindo os irmãos no seu relacionamento com o Senhor, dizendo, vocês eram escravos, agora são livres, e não podem dar ocasião à carne, mas compete a vocês agora servirem o Senhor como súditos do Senhor. Como nós aplicamos a lei aos nossos dias? É uma aplicação que devemos fazer, já que muitas vezes alguns concebem a lei como sendo algo muito distante de suas próprias vidas. Então, eu quero rapidamente
dar dois exemplos de como podemos aplicar a lei à nossa vida nos dias de hoje. Em primeiro lugar, muitos dizem que Jesus já cumpriu a lei perfeitamente, portanto, não necessitamos mais da lei ou da observância da lei. É o que alguns alegam, não é? É o que alguns alegam. Mas a Bíblia diz que somos eleitos para sermos santos, porque Deus é santo. E como saberemos o caminho da santidade? A resposta é a própria palavra de Deus, a lei de Deus, que realça a minha fraqueza, levando-me ao Salvador. Veja, se você ignora a existência da lei, sendo você um salvo, você está em dúvidas constante. Qual é o caminho para se viver? Se você ignora a lei, ou entende mal alguns textos de Romano, que Paulo está falando ali especificamente sobre um determinado assunto, se você entende mal a observância da lei na sua vida, você vai cair em pecados, em postura de vida completamente contrárias à vontade do Senhor. E o que vai acontecer é que o céu vai se tornar nebuloso aos seus olhos. Nebuloso aos seus olhos. Porque a pessoa está indo para o céu, mas não sabe por onde ir. Qual caminho se deve andar para chegar lá? Ele não sabe. Por quê? Porque ele tem ignorado a observância da lei. Talvez alguns irmãos aqui digam assim, não, pastor, eu nunca disse isso. Olha, eu duvido. Eu duvido. Infelizmente, muitos têm negado a lei de Deus na sua vida diária. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos, às vezes, um filho que come demais. Esse não tem uma disfunção, não. A Bíblia disse que quem come demais tem um pecado. Qual é o nome desse pecado? É a gula. Ora, a gula nada mais é do que uma adoração ao desejo de ter um prazer imediato, que o ídolo desse prazer imediato naquele momento é a satisfação física. Uns se satisfazem com o sexo, outros com a comida. É simples. É assim que funciona. Mas o que é que nós dizemos? Não. Há uma disfunção. Como é o nome? Não, é uma síndrome. Isso é ignorar a lei. É ignorar a lei. É uma forma de ignorar a lei. Ora, se eu tiro a lei da minha vida, eu me afasto de Cristo. Porque o agente na terra que vive me empurrando para os pés de Cristo é a lei. Porque ela está toda hora me dizendo, você está fazendo errado, vai para lá, vai para lá, vai para lá. É a lei, ela está toda hora me empurrando para os braços de Cristo. Se eu tiro aquele que me empurra para os braços de Cristo, então o que é que eu tenho agora? Eu tenho agora alguém que me empurra para longe de Cristo, que é o meu próprio pecado. O mundo. O mundo. Então não ignore a lei, porque o propósito dela é toda hora estar empurrando você para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu dei apenas um exemplo, não é? Citando a questão da gula, foi o mais simples que pude dar. Em segundo lugar, eu vou fazer uso das palavras de Donald Gray. Ele disse o seguinte, a lei é como um espelho. Preste atenção, tem muita gente desconcentrada aí. Eu estou tratando da sua vida. Qualquer hora eu boto uma peruca e faço um show. Deixa as crianças, elas não estão fazendo nada. Concentre a sua alma que está em jogo. Em segundo lugar, a lei, ela é como um espelho. Ela funciona como um espelho. O propósito do espelho é revelar o que está errado com aquele que se olha. De manhã, quando nós acordamos, que olhamos no espelho, o espelho vai nos mostrar o que está desorganizado em nós. O cabelo, o rosto amarrotado. É o espelho
que nos mostra o nosso real estado naquele momento. Porém, o espelho não tem o poder para nos lavar, ou para arrumar o cabelo, ou ajeitar o rosto e assim por diante. O espelho só tem um propósito: apontar o que está errado. No caso do Evangelho, o espelho tem o propósito, no caso da nossa alma, o espelho, que é a lei, está toda hora apontando a nossa sujeira. Ele está toda hora apontando a nossa sujeira na nossa face. Então, quando olhamos no espelho, encontramos a nossa face suja. O que é que você deve fazer? Você deve ir se lavar. E você vai se lavar aonde? No caso do pecado, ao pé da cruz, junto ao Cristo bendito. Então a lei está toda hora dizendo: há uma necessidade de se limpar, há uma necessidade de se lavar. O nome disso é santificação. Então veja, a lei toda hora está me empurrando para Cristo, e a lei está fazendo isso como um espelho. Ela está me mostrando o que está de errado comigo. Ela está toda hora me mostrando o que está de errado com isso. Ela está gritando nos meus ouvidos: algo de errado precisa ser mudado. Vá a Cristo. Vá a Cristo. É aqui que entra o relacionamento da lei com o Evangelho. A lei me mostra o que está de errado e o Evangelho me diz: é com ele que você se lava, que é Cristo. Vá a Cristo. Então ambos trabalham juntos para a nossa salvação. Ambos trabalham juntos para a nossa salvação. A lei, ela é exatamente esse auxílio que Deus nos deu para descobrir o pecado, a culpa, a ignorância, com esse propósito de a todo momento de lançar aos pés de Cristo, aos pés do Salvador. É interessante porque esse é o princípio que deve ser usado por nós na evangelização também. Na evangelização usa-se esse mesmo princípio. Aponta a lei para mostrar a sujeira e a morte, depois traz o Evangelho para mostrar o Salvador. Eu quero concluir dizendo aos irmãos exatamente o que Deus nos disse na sua palavra. Verso de número 2 de Êxodo 20. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Guarde esta verdade, porque dela depende não apenas o louvor que você dá ao Senhor, como também depende a saúde espiritual. Que Deus seja conosco.